A teoria do culto da bruxa, The Witch Cult Theory, é basicamente uma teoria que fala sobre a origem da bruxaria e que foi e ainda é muito difundida na comunidade pagã moderna. Essa teoria defende a ideia de que as pessoas que eram executadas e perseguidas no período medieval praticavam uma religião não cristã e que apresentavam uma ameaça contra a dominância cristã da época. Muitos praticantes da Wicca já têm conhecimento de que essa teoria é fraca. No entanto, essa teoria foi tão divulgada que muitos ainda creem nela. Essa teoria já foi aceita pela academia, mas atualmente é amplamente rejeitada por historiadores como Ronald Hutton e Ethan Doyle White. A primeira pessoa que propagou essa ideia foi um professor alemão de direito da Universidade de Berlim chamado Karl Ernst Jahrke. Ele adicionou um comentário em um processo registrado no século XVII contra uma suposta bruxa. Nesse comentário, que era uma nota de rodapé, ele queria exonerar a igreja das execuções e perseguições de pessoas inocentes que ela havia feito no passado. Jahrke afirmou que as bruxas eram verdadeiras e que elas praticavam uma religião satânica, mas que essa religião havia se originado no período pré-cristão e pagão alemão. Posteriormente, outro alemão, Franz Joseph Monet, afirmou que as bruxas, na verdade, não praticavam uma religião satânica oriunda do período pagão alemão. Ele disse que essa religião era, na verdade, de origem grega e que havia sido trazida por escravos gregos para a Alemanha. Mais tarde, foi a vez do historiador francês Jules Michelet. Ele escreveu um livro chamado La Sorcière, em 1862, que significa a bruxa. Nesse livro, Michelet argumenta que as bruxas não eram pessoas repugnantes e perigosas, mas que pregavam pela igualdade e liberdade feminina e defendiam as classes trabalhadoras. Depois foi a vez da americana Matilda Roslin Gage. Ela se inspirou na obra de Michelet para escrever seu livro Woman, Church and State, de 1893. Ela mesclou a ideia de Michelet com uma nova ideia de que a sociedade pré-histórica havia sido matriarcal e que cultuava uma deusa. Depois, outro americano, Charles G. Leland, escreveu um livro intitulado Arádia, o Evangelho das Bruxas, em 1899. Ele afirmava que havia sido contactado por uma mulher que havia feito parte de uma religião de bruxaria da Tuscânia e que ela o havia passado toda a informação contida em seu livro. A teoria do culto das bruxas foi trazida à tona pela egiptóloga inglesa Margaret Murray. Porque ela não podia voltar para o Egito, devido à Primeira Guerra Mundial, ela começou a estudar a história da bruxaria europeia. Ela logo se convenceu de que as bruxas executadas faziam parte de uma religião pré-cristã, que visava a fertilidade e da qual ela chamou Witch Cult, Dianic Cult e Ritual Witchcraft. Ela escreveu sobre o assunto pela primeira vez em um jornal acadêmico chamado Folklore e depois ela publicou um livro chamado The Witch Cult in Western Europe, pela Universidade de Oxford, em 1921. Em seu livro The Witch Cult in Western Europe, que em português ficou O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, ela expôs a ideia de que na Europa Ocidental, bruxas se reuniam em covens de 13 membros para venerar o deus de chifres, que era representado por um homem usando uma fantasia. Ela afirmou que o culto também havia cultuado uma figura feminina, a deusa mãe, mas que posteriormente a figura masculina acabou tomando seu lugar. A teoria do culto da bruxa formou a narrativa histórica da Wicca. Como muitos praticantes acreditavam, a bruxaria, ou Wicca, era o que havia sobrevivido dessa religião pagã que era cultuada no passado. Em 1970, essa teoria passou a ser amplamente rejeitada na academia e gradualmente muitos wiccanos passaram a descartá-la.